Então toma. Vamos falar de Botafogo. É tempo de Botafogo ou não é tempo de Botafogo? Fala pra mim, Pretão. Não, já passou Pela esse risada tempo. eu entendi que não. Já passou esse tempo. Já percebeu que ele não quer mais se comprometer, né? Depois daquela, rapaziada, daquela. que vocês fizeram viralizar, que ele falando que o Vasco estava eliminado. Não, Pretão fala várias coisas legais. Pretão fala várias Como é que coisas era a legais. frase Vocês mesmo? só pegam o que eu vacilo. Não. Reproduz a frase de novo. Pro pessoal ver aí o que aconteceu, quem não viu. Pô. Quem não viu vai ver nos cortes. Não, negócio que eu falei de jogo é jogado, lambaré é pescado. Vamos seguir aqui no desenrolado. Vamos falar Botafogo e Galo, cara. Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, como eu vinha falando. Nessa reta da metade pro final agora do campeonato, o Botafogo só tem isso. É muito importante o Botafogo tá pontuando no Campeonato Brasileiro, tá brigando ali pelo G4, porque a gente sabe que o Botafogo ele precisa dessa classificação para Libertadores do ano que vem. Esportivamente é muito importante, porque para quem não sabe, acho que a maioria, se o Botafogo não for para Libertadores, o Botafogo não disputa nem a Copa do Brasil no ano que vem, por conta da campanha que ele fez no Campeonato Estadual. Então, assim, é muito importante o Botafogo seguir vencendo seus jogos, encarando todos os jogos com seriedade, não é esquecer o que já passou e focar. Que a gente precisa para essa Libertadores, até também para o planejamento, John Textor investir novamente, buscar reforços, para a gente vir forte na temporada do ano que vem, cara. E o Botafogo, assim, foi um jogo difícil, principalmente que eu falei muito lá nas minhas redes sociais, era um jogo que seria complicado por conta até do fator psicológico. O Botafogo acabava de ser eliminado pro Vasco. Pô, teve aquele 3x3 semana passada diante do Mirassol. Acabou de perguntar, não vai falar do Botafogo e Mirassol? Não, então, a gente vai falar. E aí teve o 3x3 que, assim, é aquilo que eu falei, é difícil explicar o que aconteceu. O time faz o primeiro tempo daquele e no segundo... Sabe o que me lembrou? Não acontece. Ah, já sei. Lembrou pra todo mundo, já até sei. Botafogo 2023. E Palmeiras. 2023 claro. Foi quando o Botafogo começa a perder aquele título. Na hora também pensei, todo botafoguense acredito que pensou vendo o jogo. Sim, o time mudou do... Papai do céu transformou água em vinho. Virou do vinho para água. Fez o primeiro tempo excelente, o segundo tempo... Mas, enfim, então o Botafogo precisava se recuperar psicologicamente. Confesso pra você que não acho que o Botafogo fez um grande jogo diante do Atlético Mineiro, mas foi cirúrgico, cara. E o Botafogo fez o primeiro tempo, acho que abaixo, o Atlético Mineiro foi melhor. Colocou uma bola na trave com o Renier. O Galo poderia ter aberto o placar ali e complicaria o jogo. E ali já, na reta final do primeiro tempo, o Botafogo tem um jogador expulso, o Cris Ramos, centroavante, num lance ali que ele acaba deixando o cotovelo, enfim. Foi expulso e aí é inevitável não ter lembrado de 2024, a gente com a menos. Na ocasião, a gente perdeu um volante, o cabeça de área, nessa como a gente perde um centroavante. Muda menos? Muda menos, porque assim, tava jogando um 4-4-2, se faz um 4-4-1. O Savarino, no caso, em vez de dividir a marcação com o Cris Ramos, ele tem que fazer esse balanço ali, ele mesmo marcando os dois volantes ali, enfim, tirando a saída do Galo. Mas não muda muito, o Botafogo volta pro segundo tempo e é aquilo, cara. O Galo vem, e aí numa boa esticada do Botafogo, o Montoro, que tanto o Montoro quanto o Santi Rodrigues, que foram os que participaram diretamente do gol, mas não só por isso, fizeram uma boa partida, fizeram boas partidas. O setor defensivo também é óbvio, porque você jogar com a mesma, o setor defensivo tem que ir bem para você não sofrer gol, como o Botafogo não sofreu. Mas o Montoro e o Santi Rodrigues conseguiram ser decisivos. E o Botafogo fez 1x0 ali ainda no começo do segundo tempo e depois se postou muito bem. Não chegou a dar tanto perigo lá no ataque pro Galo. O Galo não sofreu, mas o Botafogo também não sofreu muito defensivamente. Cara, eu assistindo o jogo, eu até falei com meu pai que o Atlético Mineiro, mais uma vez, era miliso, né? Só cercava, virava a bola de um canto pro outro. O Sampaoli, em algum determinado momento, fez um triângulo invertido ali com os dois zagueiros. Porque na verdade ele começa com 3 zagueiros e ele já volta pro segundo tempo sem os 3 zagueiros, porque ele bota o Scarpa e bota o... E aí fica cheio de atacante, mas a bola não chega lá, né? Então não adianta, já está mais que provado que você posiciona, ou você colocar atacante de origem, ou você posicionar um jogador de outra posição lá no ataque, mas se você não tiver um bom meio campo, uma criação, você não vai conseguir fazer nada, não adianta. Exatamente. E aí é muito mérito pro Ancelottinho, que conseguiu
time compacto posicionar ali, bem o time, posicionar ali bem a defesa. E, cara, o Atlético não ofereceu perigo nenhum pro Botafogo em 45 minutos de jogo, sabe? Então, eu acho que a vitória é importantíssima pro Botafogo, Sim. como importantíssimo essa vitória do Botafogo para colocar o time nos trilhos, como você falou. Cara, o Botafogo tem que ter... Agora o objetivo é classificar para Libertadores. Assim, tem que estar, como a gente fala, tem que estar brigando pelo G4 ali, porque assim, se você tiver entre os 4, você já está garantido na Libertadores direto, não tem aquela fase pré, Isso. apesar de que a gente sabe que, dependendo de algum resultado, pode virar G7, G8, mas enfim, tem que estar brigando ali pelo G4, cara. Se tu estiver brigando pelo G4, você vai estar no G6, então... Inclusive a CBF fez, não sei se vocês sabem, fez uma proposta para Conmebol para ter mudança, né, no calendário do ano que vem. A CBF pediu para, como tem tido sempre vitória de brasileiros, ela acho que está com uma moral maior para poder pedir algo, e ela pediu para que tirasse essas 2 vagas de pré-Libertadores para os clubes brasileiros, que os clubes brasileiros entrassem direto na fase de grupos e, em contrapartida, cederia uma vaga. O Brasil perderia uma vaga de Libertadores, viraria um G5 e não mais um G6, mas entrando direto numa fase de grupo, que eu acho que é justo. E a CBF fez essa proposta muito pensando no próprio calendário brasileiro, né? Para tentar alinhar um pouco melhor. E assim, eu acho que isso também até valoriza um pouco mais o Campeonato Brasileiro, porque acho que se você diminui novamente o número de vagas ali, por mais que seja uma, os times que não estão dando tanto valor para o Campeonato Brasileiro, como é o caso do Fluminense, eles têm que voltar a dar, porque para você estar lá entre os 5 não é fácil, tem que fazer uma boa temporada, então você começa a valorizar mais o seu campeonato, até porque você tem que estar sempre na parte de cima ali para você conseguir vaga nas competições internacionais. Mas enfim, foi muito importante essa vitória, assim, não sei nem se pode, mas eu gostaria de fazer um pedido para a CBF. Mas ó, olha para aquela câmera lá fazer um pedido para o CBF, autoriza o Botafogo a jogar sempre com a menos. Já entrar em campo com a menos, que a gente só ganha quando tá com a menos. Ganhou na final da Libertadores, ganhou no jogo lá no jogo lá da Libertadores, que a gente precisava vencer para passar de fase da Libertadores, se eu não me engano, contra a Universidade de Chile. Ganhamos também com a menos o jogo todo e agora ganha do Galo. Então vamos entrar já em campo com a menos, que aí já é mais certeza da vitória. Tem que ser sempre com o Galo, né? Freguês, né? Melhor ainda. O Galo é freguês da gente, isso aí então, todo mundo sabe. Não é segredo pra ninguém. Mas fala aí o que você achou do jogo. Vocês falaram tudo, né, cara? Pô, acho que há de se destacar aí Montoro, né? Pô, fez um ótimo, da jogada do gol, inclusive, uma jogadaça, o passe pro Santos, e 2 jogadores que a torcida já vinha pedindo, que quando entrava, né, já estavam mostrando que tinha muita qualidade, que poderiam agregar ao time. Então eles provaram mais uma vez o seu valor, né? E agora o Ancelotti, pô, com essa vitória aí que deu pra respirar, o Botafogo agora ganhar uma confiança maior. Dá tranquilidade pra ele trabalhar, né? Pra trabalhar, pô. Agora só que ele tem que manter um padrão, porque ele é um cara que muda bastante, o Botafogo precisa de um padrão pra jogar. Entendeu? Usar essas peças, mesmo sendo, vamos dizer, que o Montoro cai um pouco o rendimento, mas que manter o jogador pra ele ter uma sequência, pô. Porque o jogo... Eu acho que ele tava encaixando ainda, a gente falou que semana passada achava que ele tava perdido. Mas acho que agora ele está encontrando esse padrão que você está falando. Parece que o Botafogo ele está ganhando uma cara. Claro que ele ainda muda algumas peças, mas ele já não tem mudado tanto o esquema. Parece que o Botafogo vai jogar nesse 4-2-3-1. Parece que o Montoro vai se firmando realmente como titular ali na ponta esquerda. O Santi Rodrigues, que vem fazendo grandes jogos, vai se firmando nessa ponta direita, o Savarino por dentro. E ali na frente o Cris Ramos foi titular nos últimos jogos, mas o Arthur Cabral não tá disponível, ele está lesionado. Quando o Arthur Cabral voltar, aí vai ter essa briga dele com o Cris Ramos. Tem uma briga também no meio de campo ali com se vai jogar Marley e Danilo juntos, se o Newton, que vem sempre ganhando oportunidade, de fato vai ser. Mas enfim, mas o Botafogo vai ganhando, vai mostrando que vai ser essa cara, vai ser esse 4-2-3-1. Deve, pô, aqui tem que ter. O Botequim não tem pô, né? Tem que ter. Acho que hoje, eu sei que vocês têm um sentimento muito grande pelo Marlon, porque ele é o capitão e tal, não. Mas eu acho que o Danilo não pode ficar fora desse time, e o Newton tem, por meritocracia, sim, eu acho que o Newton também deveria ser titular. O Marlon não consegue entregar mais aquela intensidade que o Botafogo precisa ali. A qualidade do Danilo é indiscutível. Um jogador que, pô, não temos comentários, jogando na Inglaterra, né? Então,
hoje o Marlon... Pra seleção. E hoje, o Marlon, né, teve, desde da boa fase lá do Botafogo, dos tempos de Botafogo, né, ele veio caindo bastante, não conseguiu voltar com esse futebol, viveu de nuances, mas só que hoje realmente já se vê que não dá pra continuar, porque também tem o Danilo ali, um grande jogador, e o Nilton deu essa sustentação pra ir pra zaga do Botafogo, o Botafogo precisava. O Gregory dava. O Danilo, no caso, ele vem pra... meio que a contratação pra suprir a saída do Gregory, mas o Danilo, ele mais é um segundo homem, né, cara? Tipo assim, no caso, ele disputaria a vaga com o Marlon Freitas. Tentar encaixar os dois, até é legal. Mas você perde aquela pegada do meio de campo. Eu acho que há situações, né? Então, tipo assim, o Botafogo precisando ser mais ofensivo, ter mais saída de bola ali, né? Aí, pô, aí você bota ali os dois. Mas, por exemplo, um jogo que você precisa ter uma sustentação no meio, como o Botafogo joga sempre, né? Sofreu bastante por causa disso. E ele insistia no Marlon Freitas. Já se via que não iria dar certo, que não tava dando liga. E, pô, papo aconteceu. O Marlon Freitas e o Danilo jogando juntos é porque parece que são dois jogadores que gostam de sair muito pro jogo, então acaba tendo essa... Só que o Luciano acabou mandando uma correção aqui. Mas, Luciano, a gente estava falando da Sul-Americana. É porque a gente citava o ano seguinte da Recopa. Que ele falou aqui, que fazendo uma correção, em 2024... o Fluminense foi campeão da Recopa em cima da LDU. Não, a gente tá falando tudo bem, mas a gente tá falando Sul-Americana, das finais de Sul-Americana. Que 24, campeão. A final da Sul-Americana foi Racing e Cruzeiro. Isso, entendeu? O Fluminense ganhou a Recopa lá no começo do ano. Exatamente, agora voltando a falar de Botafogo. Porque como a gente vai falando, aí o Marlon e o Danilo, eles são dois jogadores, são o segundo homem de meio de campo, não é aquele primeiro. E como você falou, o Nilton, é ele que vem dando sustentação pra zaga, é o cara que tem mais pulmão, mais vigor físico, mais características de marcação. Então... aos poucos ele vai ganhando ali essa vaga, ele vai tendo mais oportunidades ali nessa cabeça de área. Mas enfim, contra o Bragantino também contra o Bragantino não, contra o Mirassol, o primeiro tempo que a gente fala que foi avassalador do Botafogo, o Botafogo jogou muito bem, abriu 3-0, o time entra com o Marlon e Danilo. O Danilo sente no intervalo e volta com o Nilton, que teoricamente a gente teria que ter um poder de marcação maior. Sim. E a gente toma um 3-3 sem ver a cor da bola. Então assim... fica essa incógnita, mas o Ancelotti tá lá todo dia. Eu acho que ele ainda vai tentar encaixar o Marlon e o Danilo, mas o Nilton já vai aparecendo aí como um cara que vai ficar com essa vaga aí. Acredito sim que em determinados jogos a briga vai ser Danilo e Marlon e o Nilton vai ficar com essa vaga ali. Exatamente, é isso que eu penso. Achei que eu tava eu ia até criar uma polêmica até na própria mesa, mas acho que tá todo mundo de acordo. A torcida do Botafogo já tá meio bolada com o Capeta. Respeita o Capeta, rapaziada. Meu tio então, alô de Fabinho, bota direto. Pô, esse cara não dá mais. Fica gritando lá, botando no status. Meu tio então, não aguenta mais. De Marlon Horroroso Freitas. Pô, isso aí mesmo. Eu sei, só tinha acabou de falar aqui no chat. Tá vendo? Tá vendo? Então é isso. Não aguento não, cara. Mas eu acho que agora o Botafogo tem tudo pra ter voltado aos trilhos e comendo quieto. E aí, sim, brigando, vencendo. O Botafogo é tudo mais difícil, né, cara? A gente, o Grêmio em uma fase, aí não ganhava de ninguém. Eu falei, opa, vai ter esse joguinho atrasado contra o Grêmio pra gente fazer mais 3 pontos. Aí os homens se o último, né? Eram 2 atrasados, fez um semana passada. Aí os homens vão lá e ganham do Internacional lá dentro do Beira-Rio do nada. Pra levantar o moral. Mas vai vir contra o Botafogo. Mas também porque chegou o William, né? O Arthur também, volante. O Arthur, mas enfim. Mas a gente é tudo mais difícil.